Essas são fotos do antes, durante e um pouco depois da quimioterapia das duas convidadas do podcast que falaram sobre câncer de mama e está dividido em partes. Esta é a parte 1. De maneira direta ou indireta, o câncer afeta a todos nós. Portanto, combater essa doença é um trabalho conjunto que exige a participação dos pacientes, dos médicos e da sociedade como um todo. O câncer de mama não é diferente. Pelo contrário, é um exemplo na oncologia de uma doença que pode ser vencida pelo esforço concomitante das pacientes, seus familiares, cirurgiões, radioterapeutas, oncologistas clínicos e profissionais de áreas diversas, como enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia e psicologia, entre outras. Com todo esse exército de pessoas a seu lado, fica mais fácil a batalha da paciente contra o câncer de mama. Entretanto, ainda cabe a ela empregar de maneira eficiente 3 armas essenciais nessa luta: conhecimento, determinação e esperança. Autores: Antônio Carlos Buzaide, Fernando Maluf, Débora de Mello Galhato, no livro Vencer o Câncer de Mama. Oncofriends são as amigas que a gente conhece durante o câncer e que também já passaram pela quimioterapia ou estão passando e nos ajudam contando suas experiências e amenizando nossos medos e nossas dores. Tem que tirar o microfone e ela tá melhor que eu. Essas mulheres são muito incríveis. Todo mundo que me conhece sabe que eu já tive 2 vezes câncer de mama. E então eu resolvi, por estar inaugurando o meu podcast em outubro, e outubro é considerado o mês da conscientização, da prevenção do câncer de mama, eu resolvi falar sobre a minha história com câncer, a história da Thalita, que é minha oncofriend. Oncofriend são as amigas que a gente faz, até fico arrepiada, as amigas que a gente faz durante nosso tratamento ou depois que a gente acaba, e a gente vai conhecendo e trocando ideias e a gente acaba ficando amiga. E pedi para Malu, minha amiga, bater esse papo com a gente. Então, apresento aqui a Thalita. Thalita. Oi, gente, prazer. Thalita. Thalita. Malu. Alô, vai ser uma delícia conversar com as meninas hoje. E quem puder já se inscrever no meu podcast, que vai ter muita coisa legal. Quem puder curtir já, né? Porque quando a gente curte no início, a gente, se não gostar, a gente lembra de descurtir. Mas se chegar até o final e não curtiu, pode esquecer de curtir. Então, por favor, curtam agora. Tá certo? Tá certíssima. Vamos começar o tal do podcast. Nessa. E aí, meninas, como vocês estão hoje? E a gente vai saber um pouco de como que foi o início aí da epopeia, socorro, descobrir. Como que foi? Thalita, fala, quem é você? Bom, eu, na verdade, conheci a Bia, inclusive quando eu descobri o câncer de mama. Foi naquele dia? Eu acho que foi um dia antes. Jura? Alguma coisa assim. Você não tinha me dito isso ainda. Foi um dia antes e foi tudo muito rápido, aconteceu muito rápido, porque uma vizinha do prédio que eu moro recomendou a mastologista cirurgiã do Beneficência Portuguesa, que diga-se de passagem, é realmente excelente. Como ela chama? Nathalie Rios. Não é importante lembrar aqui, né? Essas pessoas que é verdade. Suportam a gente. Exatamente. E eu cheguei muito assustada com esse diagnóstico lá no Beneficência Portuguesa para fazer a minha primeira consulta com a Nathalie. Mas você fazia exame de rotina e como que é a história? Então, eu fazia exame de rotina, mas confesso que na pandemia eu fiquei um pouco ausente. Quantos anos você ficou sem fazer exame de rotina? O que eu fazia de 6 em 6 meses acompanhando nódulos, acompanhamento de nódulos. Eu já tinha nódulos. Lembrando que a Thalita tem quantos anos? 36. 36 anos. Você já tinha não era cisto, eram nódulos mesmo. Eram nódulos. Tem os cistos também, mas eu tinha nódulos que até então eram benignos. Mas você já tinha levado um sustinho com esses nódulos logo que você descobriu lá atrás. Então, eu fiquei um ano na pandemia, um pouco mais de um ano na pandemia, ausente dos exames de rotina.
E quando eu retornei em setembro do ano passado, tinha surgido um nódulo novo. Que não era o que não era nenhum dos que eu já fazia acompanhamento. E esse nódulo novo, até então, para a médica que estava me acompanhando, era benigno. Não tinha... Não oferecia riscos. E eu fiquei tranquila, mas ao mesmo tempo com um pé atrás. Quando ela me deixou já um exame pré-escrito para fazer 6 meses depois. Que exame? Ultrassonografia. Tá. Eu sempre fiz o acompanhamento com ultrassonografia. Nunca fez mamografia? Nunca tinha feito? Nunca tinha feito até o diagnóstico. Porque a mamografia eles falam que é depois dos 40. A partir dos 40, né? E eu sempre fiz acompanhamento com ultrassonografia. Ela deixou uma ultrassonografia para após 6 meses, repetir. Eu não esperei os 6 meses. Em fevereiro, eu retornei e marquei e fiz essa segunda ultrassonografia desse nódulo. E já constatou um crescimento anormal, forma irregular, características malignas. E ela sugeriu, a médica que fez o exame sugeriu no laudo uma biópsia. E logo que você viu, assim, você abriu na sua cara, porque eu abro, né? A gente faz, não sei se é todo mundo, mas eu faço. Eu acho você que abriu na sua casa e viu? Abra. Ou foi a médica que viu e te falou? Ela viu porque ela viu que eu estava ansiosa e ela já falou, olha, eu vou te falar já para você não ficar tão Não foi assustada. Você que viu na sua casa o exame, então? Também, depois ela viu durante o exame, no durante ultrassom. O exame, no ultrassom, ela já me alertou que ela pediria uma biópsia. Entendi. No próprio exame, ela já alertou que pediria uma biópsia. E o resultado eu já estava meio consciente do que viria, né? E eu lembro que o exame eu fiz no FEME da Unidade Paulista e eu fui sozinha e eu saí transtornada do laboratório. Eu imagino, eu sei bem. Porque foi bem chocante para mim receber essa notícia que ainda não era a confirmação do câncer. Mas a gente já pensa no pior dos piores na hora, né? Na hora. O pior resultado possível a gente já pensa na hora. Exatamente. É mesmo, porque eu sempre acho que a gente fala, não, comigo vai ser diferente. O meu eu vou tirar de letra. Quer dizer, não, eu acho que deve ser assustador, assim, mas você fala, não, eu vou conseguir. Não, eu tive 2 vezes, né? Eu achei que se eu tivesse novamente, eu ia tirar de letra. Eu fiquei péssima no primeiro dia, mas continuando, depois eu conto o meu. Pode falar. E aí veio todo o protocolo de biópsia, que já acusou o câncer. Eu fiquei transtornada no dia da consulta com a médica que me deu. Porque aí depois de que você descobriu, você demorou para... Então, aí já corri pro laboratório, ela já deu pedido para pedir imunohistoquímico, né? O estudo imunohistoquímico. Porque até então eu não sabia que era um triplo negativo. Tá. Depois ela explica o que é um triplo negativo. Aí... Então, quem não tem câncer de mama, quem não tem muita noção, acha que um câncer de mama é o câncer de mama. E acabou. É tranquilo. Tanto e que é igual para todo mundo. É. Até você descobrir que existem vários subtipos, né? Na verdade, o câncer, como eu estava ouvindo outro dia, o câncer são várias doenças, né? São doenças diferentes e diferentes de uma pessoa para outra, e o mesmo câncer é diferente de uma pessoa para outra também. O mesmo tipo de câncer, cada um tem de um jeito. É super individual, né? O câncer. Sim, sim. E aí você fez o imunohistoquímico? O imunohistoquímico, aí foi quando eu fui levar pra Nathalie. Foi quando, no dia que a gente se conheceu. No dia que eu te conheci. Então isso foi do exame pra gente se conhecer? Eu acho que foi o quê? Um espaço de 7 dias, mais ou menos. Entendi. E aí eu posso contar como a gente se conheceu? Eu ficava piada. Eu já vi que eu vou ficar emocionada nesse podcast. E eu tava lá sentada, eu ia ao meu médico do ovário, na Beneficência Portuguesa, e aí de repente eu vejo uma menina chorando. O casal chega, senta, e uma menina chorando. Uhum. E aí eu fiquei olhando. Falei, ela descobriu que deve estar com câncer. E aí eu falava, não vou. Só que eu não sabia que câncer, eu também não ia chegar lá e perguntar para ela que câncer você tem. Não ia falar isso. Aí, de repente, eu vejo o marido dela, que eu já sei que é o marido dela, fazendo assim, ó.
Sabe assim? Como se fosse um nódulo, falando com ela e ela chorando. Eu falei, é de mama. Eu vou lá. Porque fazia o quê? 8 meses, acho que eu tinha terminado a químio. Eu não sei se eu fazia ainda a terapia-alvo, que são tratamentos que a gente vai falar. E aí eu fui lá e comecei a falar, olha, Thalita, tá vendo? Terminei há 8 meses, ó como eu tô, né? E, assim, você não sabia nem que ia fazer químio ainda, então. Não sabia. Eu achei não sabia que você de já nada. soubesse ainda. Que... Foi aí que eu entendi que a médica... Eu passei com naquele mesmo dia, eu passei com a mastologista e passei com uma oncologista de lá do Beneficência. Você passou em 2 médicas? Passei em 2 médicas. Dia, verdade, você me contou depois. E aí elas me explicaram como seria o meu protocolo de tratamento, me deram uma noção. Tá. Porque até então eu não sabia de quimioterapia, como que seria. Mas você imaginou que fosse fazer? Imaginei, porque a outra mastologista que me deu o diagnóstico já tinha alertado. Entendi. Mas como seria, quantas sessões, Entendi. eu não tinha ideia. Entendi. Como é que você comunicou a sua família? Quando que você falou pra você mesma, tá na hora de contar pra minha mãe, pras minhas irmãs, sei lá, Então, como meus que pais estavam morando no litoral e eles subiram pra São Paulo pra fazer alguma coisa. E sabiam que eu ia passar em consulta lá onde eu moro, em São Bernardo do Campo. E eles foram me encontrar. E eu saí do consultório com meu marido já, tipo, arrasada, aos prantos. E eu gritava no meio da rua, inclusive. Não era isso que eu tava planejando pra mim, não era. Porque o pessoal da rua, acho que, sabe, falava, meu Deus. Mas você tava planejando engravidar, não era? Era. Porque você tá casada há quanto tempo? Tô casada desde 2017. Tá. 5 anos. Entendi. 5 anos, vai fazer 5 anos. Entendi. Agora no final desse ano. Você chegou a berrar no meio da rua. Eu saí tão, assim... Transtornada que eu gritava pros meus pais. Quando eu encontrei meus pais, assim, eu... Entendi. Eu desabei, eu desmoronei mesmo. Entendi. E gritava, fiquei desesperada. Entendi. Mas, pros meus pais também era um nódulo inofensivo, era coisa que eu não tinha que me preocupar. E eles ficaram surpresos, eles ficaram muito surpresos também. Até porque não tem histórico em família, nada. Foi uma coisa muito... Foi a primeira vez. Vide que o seu, que depois também a gente pode falar, não é genético. Não é hereditário, genético, né? Não é. Não é hereditário. Agora eu tô aprendendo que é assim que fala, hereditário, não genético. Se bem que a gente ouve, eles falam genético, né? Os oncologistas pra gente. Né? Sim, eles falam genético. Genético, né? Então. BRCA1. Porque na idade dela, na idade que eu tinha, quando eu tive a primeira vez aos 31 anos, normalmente são cânceres que a gente chama de genético, né? Hereditário, vem de família, né? Mas, normalmente, esse tipo de câncer, você já tem... você tem na família, normalmente. E na sua família tinha alguém? Na minha família, eu tive minha avó, por parte de pai, que morreu de câncer de mama, mas aos 80 e poucos anos, então a gente nunca imaginou que pudesse ser genético, né? E o pai também passa, que é outra coisa que a gente... não, passa só pela mãe. Não, pode passar, né? Se na família do pai tiver alguém. E minha mãe, que já tinha tido... A primeira vez que eu tive, aos 31 anos, minha mãe já tinha tido, acho que 3 vezes. Uau! Então sua Aí mãe a prova viva de que dá tudo certo. Se for feito direitinho. Então, aí depois minha mãe teve, agora em 2017, depois de 17 anos, minha mãe teve novamente. E aí depois fui eu de novo. E cada vez que acusa que tem, é aquele transtorno, tudo de novo, assim? Porque a sua mãe, diga assim, como que você assistiu sua mãe tendo todas as vezes? Então, a primeira vez eu não morava aqui, eu estava morando na Inglaterra, mas eu estava na Holanda a primeira vez. Quando meu pai ligou falando que ela estava com um nódulozinho e tal, parecia ser um câncer, e eles gostam às vezes de dar uma amenizada, eu fiquei realmente muito preocupada, muito, muito. O dia da cirurgia dela, eu fiquei o tempo inteiro numa igreja rezando. Depois, a segunda... Olha que coisa de louco, né? Aí, a segunda vez que ela teve... então, acho que foi depois da segunda vez que ela teve. Eu fui buscar o exame dela. Eu não sei se foi a segunda ou a terceira vez que fui buscar o exame. E eu peguei e falei assim... Na hora, eu lembro direitinho, gente. Eu tava no Fleury ali da República do Líbano. Eu peguei o exame dela e falei... Ai, meu Deus, por favor... Minha mãe já teve 2 vezes. Ela não tem mais idade para ter.
da próxima vez que tiver que dar, dê em mim. Tá? Aí, eu tive acho que 1 ano depois. Eu não lembro quanto tempo Da depois. primeira Agora eu vez, não estou lembrando direito. com 31. A primeira vez com 31 anos. Mas assim, essa história de ficar desesperada, a primeira vez eu lembro até que minha irmã, era uma sexta-feira, ia ter o carnaval. E minha irmã falou assim, a gente estava em casa, eu, uma das minhas irmãs e minha mãe, falou, a Bia é a única que não vai nunca ter nada, porque é a única que se cuida. No sábado eu fui fazer o exame. Quando eu estava lá paradinha, eu não sei como vocês fazem, mas eu fico assim olhando. Eu fico olhando o ultrassom, a tela. E aí passou uma coisinha clara. Falei, o que é isso? Ela falou displasia, né? Que é um cisto de água. Pelo que eu entendi é isso, um cisto de água. Aí, de repente, eu vejo um negócio preto desse tamanho. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, é um nódulo, né? Mas aí ela meio já fica preocupada. Eu quase não esperei ela terminar o exame. Aí ela terminou o exame, eu levantei onde eu estava, eu tirei a roupa para pôr a minha roupa na frente da médica. A médica, ela deve ter ficado desesperada, porque eu estava desesperada. A gente fica mesmo. A gente fica, eu tirei a roupa assim na frente dela. E já liguei para minha amiga, Ana Lúcia, que é uma amiga que mora ali perto do laboratório. E falei, Ana, porque eles iam me dar o laudo naquele dia mesmo. Só que era carnaval. Fiquei desesperada. E só um pouquinho, por favor. Alguma coisa está incomodando a gente. O que é? Tem um alarme que eu desconfio que seja meu. Aí, então, eu peguei, tirei, né? Liguei para minha amiga Ana Lúcia, que era perto do hospital, e a gente ficou esperando o laudo que eles iam me dar, porque era carnaval. Então, ia ficar fechado, então, para me dar o laudo logo. A gente foi no médico, minha mãe quis ir no médico, que era o Bambambam na época, né? O doutor Mourão. E o doutor Mourão queria que eu fizesse punção. Não te pediram punção? No nódulo? Você fez punção para fazer o imunohistoquímico, né? A biópsia. Uhum. E aí, a punção. E eu tenho muito medo de agulha. Aí eu falei para ele, olha, desculpa, não tem como não fazer? Ele falou, olha, não tá parecendo câncer. Mas não porque é um nódulo muito redondo, né? Ele não era fixo, era difícil mesmo pro médico. Era lá no fundo, nem era aqui. Lá perto do osso, assim, da costela? Era muito lá no fundo, era muito difícil de achar. E aí ele falou, mas precisa fazer. E eu falei, porque sua mãe teve, né? Aí eu falei para minha mãe, eu não vou fazer essa punção, vamos pro médico da senhora, que já tinha operado a senhora. Cheguei no médico e já falei para ele, olha, eu não vou fazer punção, pode me operar. Aí eu enrolei. Era fevereiro, março, abril. Eu comecei a enrolar. Por quê? Porque os 2 médicos falaram que não tinha característica de tumor. E minha irmã, que mora na Inglaterra, estava aqui no Brasil. Aí um dia ela chegou e falou, Bia, você não acha que você está enrolando demais, está tranquila demais? Não é melhor você resolver isso? E aí eu fui e operei em abril. Isso foi em fevereiro. Aí eu operei em abril. Não fez punção mesmo? Não fiz. Vou operar. Quando ele tirou, saí no mesmo dia, todas as características. Não parecia ser um tumor. Mas era ou não era? Então, uma semana depois, eu cheguei no consultório, ele falou que 9 milímetros, era um nódulo de 4 centímetros, graças ao bom Deus, que 9 milímetros era maligno. E aí eu tive que entrar em cirurgia também. Aí eu fiquei desesperada, meus pais estavam viajando, voltaram. Ele falou, quando você quer? Eu falei, amanhã. Ele falou, amanhã eu não posso operar, né, novamente. Então, acho que 9 dias depois eu operei. Aí ele falou, e sexta? Sexta tem. Operei assim bem rápido, porque eu já estava com todos os exames e tal. Enfim. E aí eu fiz radioterapia. Tirei um quadrante. Que assim, o câncer ou normalmente você tira o quadrante, quando não pega na mama toda. Tem todo um esquema para tirar a mama, não é assim, né? Tira a mama de qualquer tumor, qualquer tamanho, tira a mama, não é. Geralmente você vai tirar o quadrante, não é isso? Quadrantectomia. E você tá tranquila em relação a isso? Muito, muito tranquila, não. Porque é a primeira vez que eu vou fazer uma cirurgia, né? Nunca fez cirurgia antes? Nunca fiz nada. Isso. Nem tirou o dente do siso? Não. Não acredito, Nada. Jura? Então estamos aqui a 8 ou 80, porque ela nunca fez e eu já fiz acho que mais de 10. É mesmo? Apendicite. Já tudo. Hérnia, apendicite, ouvido.
Então, e é por isso que eu fico meio sossegada em cirurgia. Mas vai ser tranquila, você vai ver. Você tá bem preocupada, então? Eu tô um pouco ansiosa, na verdade, né? Mas então, peraí, eu tenho uma dúvida. Você tá no...